Em algum momento da sua vida você já parou e se perguntou e percebeu que você não está tendo muitos hobbies ou, enfim, você está trabalhando demais e isso está atrapalhando muito em desenvolver hobbies? Eu estou compartilhando isso aqui porque eu acho que você também é assim. Nem tanto e nem tão pouco. Essa é uma frase que tem me pegado muito recentemente, porque eu tenho percebido que por muito tempo eu estive muito focado em eu preciso trabalhar e, enfim, me realizar profissionalmente. E é algo que eu ainda tenho, né, como preocupação por obrigação, né, o negócio do capitalismo, o negócio do ganhar o dinheiro, mas também por aspiração e entender o que é que eu quero fazer na minha carreira, ou, enfim. Mas eu percebi também que esse foco não veio de um jeito dosado, né? E isso é muito comum, parando para pensar. Isso me pegou muito porque eu percebi que eu abandonei basicamente a preocupação de ter hobbies. E, por favor, se você que está me ouvindo aí agora estiver numa situação parecida, pare agora. Sério, tenha hobbies, por favor. Ter hobbies é extremamente importante. É uma coisa que eu percebi, sabe? Que você, eu, todos nós, precisamos de hobbies. E assim, de preferência, hobbies que não necessariamente tenham alguma finalidade ou, enfim, de serem úteis até por serem hobbies, mas que às vezes você não tenha nem a preocupação de ser realmente bom naquilo que você está fazendo, sabe? E isso, meus amigos, veio diante de toda essa situação que eu falei, né? Sobre a minha relação com o meu trabalho e com o descanso, ou melhor, com a falta do descanso, e de perceber que você precisa descansar. Tipo, é uma coisa óbvia e que parece até quase que estúpida de pensar que a gente poderia não levar isso a sério, mas é o que a gente mais faz na prática. E a gente não leva o descanso como um momento de realmente garantir, inclusive, que você continue ali sendo um bom profissional na sua área. Perceber que eu não estava descansando foi assim assustador e bizarro para mim. Eu percebi isso no processo de terapia, né, com a primeira terapeuta que eu tive. E aí ela me falou uma frase na época que reverbera até hoje, assim, na minha cabeça, mesmo depois de anos. Que ela falou assim: Você, você, meu querido, você precisa entender que a sua vida não é uma lista de mercado. E isso pode soar meio óbvio, né? E pode soar até meio esquisito assim. Mas é uma coisa que eu percebi e eu falei: carai, é verdade. Eu tô transformando a minha vida em uma lista, sabe, de afazeres. E que eu, tudo que, entre aspas, importava era que eu desse um check ali na minha agenda, né, no meu planner, enfim, com as obrigações que eu tinha para fazer, e era isso que no final do dia estava me fazendo sentir realizado ou não com o meu dia, e estava determinando ali a minha relação com o meu senso de produtividade, né? Tipo, se eu tava produzindo ali de uma maneira nada saudável e muito avassaladora, eu ficava feliz e eu, óbvio, eu me sentia cansado, tinha todos os problemas, né, que esse cansaço traz, mas acima disso, eu ainda ficava me sentindo muito realizado por esse processo de, eu consegui completar as coisas que eu me propus a fazer no meu dia. E assim, longe de mim ignorar a parte que de fato é gratificante disso. Mas o problema é que quando isso vem de um jeito desmedido, e assim, vai por mim, não sei em que momento você aí que tá me escutando, né, se encontra,
Mas se você não tá, né, num momento de trabalhar e tudo mais, como eu, por exemplo, não estive quando eu comecei, né? Eu até então não tinha tido experiências antes, enfim. Eu tinha muito a impressão de que, na verdade, eu não sei nem se era uma impressão consciente. Era mais uma coisa de não enxergar direito, ou então não delimitar direito ali os meus limites de fato, com até onde eu poderia ir com o meu trabalho, no sentido de até quando eu poderia ser cobrado e permitir que alguém me cobrasse. E aí, de alguma forma, eu esperava que isso fosse acontecer, sabe? Que todo mundo fosse ter um bom senso, por exemplo, de entender que estava passando dos meus limites, de que daquele jeito, daquele ritmo, não estava tão legal, não estava tão saudável. E aí você percebe que não. Se você não impõe os seus próprios limites, as outras pessoas, muito provavelmente, não vão colocar. Até porque o limite é seu, né? Mas também, assim, até os limites que pra você, tipo assim, termos gerais, uma coisa assim, sabe? Um consenso, nem sempre é, inclusive, respeitado por grande parte das pessoas. E aí um processo que eu acho extremamente importante é de você ir se exercitando enquanto a isso, né? E tomar de fato isso como um exercício, sabe? De aprender a colocar os seus limites. Isso vale, inclusive, para muitos âmbitos da vida, mas aqui trazendo nesse recorte de trabalho. E entender os seus limites é um processo que não vai ser fácil. Acho que talvez aí você que está me ouvindo talvez esteja identificando que está numa situação, né, parecida com isso. Acho que você mesmo sabe, né, que isso não é um processo que nem de longe parece ser simples, mas é um processo assim que pelo menos para mim, né, não, apesar de não ter sido simples, foi libertador e necessário. E é importante dizer que, por exemplo, a depender de como você costuma levar essas coisas, eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem questões e dificuldades quanto a isso, acaba se tornando um processo constante. Até hoje eu preciso estar exercitando, impor os meus limites, né? Até porque, como já pontuei, são seus limites. Então você sim precisa impor eles. E aí o rolê que eu fui tirando disso foi, tá, coloquei aqui, tô entendendo isso, tô entendendo os meus processos de dizer não, ou enfim. E aí eu percebi que precisava ali de um complemento, né, junto desse processo. E o complemento era nada mais, nada menos que reaprender a descansar. Olha só. E aí você que está do outro lado me pergunta: então você aprendeu? Então a resposta é um pouco complicada e, enfim, não tão linear quanto a gente espera, porque como eu falei, como para mim, né, esse sempre foi um exercício e continua sendo. Às vezes eu preciso vira e mexe estar me lembrando de descansar. E isso era muito bizarro, ainda é pra mim, mas era ainda mais bizarro que eu pensava, tipo, como assim eu preciso me obrigar a descansar? Enfim, e o que eu tenho feito, por exemplo, é colocar descansar como uma obrigação. Então, agora na minha agenda, tem dias que eu coloco descansar. Ponto. X horas, X dia, você vai descansar. E esse é um processo, assim, que pra mim seria cômico se não fosse triste. É aquele famoso ditado, né? Mas que tem sido interessante, né? Porque foi quando eu decidi, né, de fato, prestar atenção a isso e colocar isso como uma prioridade na minha vida, que eu pude abrir os olhos e perceber que eu poderia começar novos hobbies que até então eu não me imaginava fazendo, mas que na verdade era só o resultado de eu não estar realmente tentando de um jeito mais atento, já que era uma questão que eu não conseguia, né, que viesse tão natural assim para mim, no nível de ritmo que eu entrei dessa correria e de estar o tempo todo trabalhando. E não dizendo que esse processo também amenizou a correria. Eu ainda vivo, né, na grande correria, mas agora tendo esses momentos de pouso para poder recarregar,
e ter ali de fato, um descanso, porque, né, eu acho que, inclusive, eu percebo que eu tenho até problemas em falar, tipo, ter um descanso. Porque pra mim soa ainda como se não fosse algo realmente sério. E tipo, é uma questão séria e necessária e, enfim, todo mundo precisa disso. E aí, descansando, eu fui tendo tempo de ir descobrindo coisas que eu poderia começar novas e passar a gostar, que foi o processo, por exemplo, de aprender a tocar um instrumento. Olha só, hoje em dia eu toco ukulele e foi totalmente assim, nesse processo que veio isso, né? Eu investi nisso para realmente ter algo para mim e que não tivesse um fim ali de ser realmente bom. Eu queria, obviamente, saber tocar as músicas direitinho e tal. Hoje em dia eu sei tocar algumas músicas, mas eu nunca quis ter a pretensão de, por exemplo, eu vou virar realmente um músico profissional, eu vou cantar para pessoas e em bares, enfim. Nunca foi uma pretensão. E tudo bem até em algum nível ser, sabe? Eu acho que a questão é quando você tenta tornar aquilo tão maçante, mecânico, que às vezes, inclusive, você perde até de vista do porquê que você começou a fazer aquilo, né? Por que você gosta daquilo, enfim, porque você ainda está fazendo aquilo também. E aí eu acho que é aí que mora o perigo, né? Então a mensagem que eu tenho para deixar para você é: procure hobbies e se ocupe de coisas que não necessariamente têm uma utilidade. Inclusive, tem um livro que se chama A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak, que fala, enfim, né, em termos mais além, né, sobre todo esse ritmo e sobre como a gente acaba se moldando, né, a essa coisa frenética. E quando eu li esse livro foi assim um estalo, né? Porque era algo que, como eu falei, começou desde as minhas sessões de terapia, que eu fui percebendo que, tipo, eu tinha questões com isso e eu precisava dar uma atenção. Mas esse livro também contribuiu muito, porque foi quando eu percebi que, tipo, isso é uma coisa macro, né? É uma coisa que não era tão particular e era um resultado, né, de um ritmo de vida. E daí isso me fez perceber algumas questões do meu dia a dia que eu fiquei tipo, vai se tratar, garoto. E depois desse momento, inclusive, a gente já pode, né, tá iniciando a nossa intimidade aqui, você e eu, porque vocês já me ouviram cantar desafinadamente, então a gente aqui já foi para um outro nível de intimidade, então é isso. Pode sentar, fica à vontade. Enfim, depois de toda essa ablação, a gente também tem o que eu prometi desde o episódio piloto, que é um momento para ter uma descontração e que eu quero ter uma interação com vocês diretas, até porque a gente gosta de hablar e nada impede também de ficar nesse meio. E foi pensando nisso que eu criei aqui um quadro com vocês, que eu espero que vocês me engajem, porque se eu flopar eu vou ficar muito triste. Mas é um quadro chamado Eu Acho Que Você Também é Fanfiqueiro. Ó, como vai funcionar isso? Eu vou dar aqui, neste episódio que você está me ouvindo, uma premissa, né? Uma introdução de uma história. E aí você vai lá no meu Instagram, @ilustito. No dia que estiver saindo, vai estar lá no meu Instagram, né, nos stories, uma caixinha para você completar a história que eu iniciar aqui. E aí o complemento, né, a história que vocês criarem a partir do que eu dei do início aqui, que for mais absurdo, vai ser lida no próximo episódio. Mas assim, né, vamos também selecionar aí o que é que você vai estar me fazendo ler, mas eu quero a história mais criativa, mais fora da caixa que você conseguir criar a partir dessa história que eu começar aqui. Bom, e como a gente está falando hoje sobre descanso, sobre esse processo, a premissa vai ser: uma pessoa decide seguir o seu novo hobby de tricotar, mas seus amigos começam a desconfiar quando... Então corre lá no meu perfil do Instagram e deixa a continuidade da sua história. Como você continuaria essa história?
Se não couber na caixinha de perguntas, tudo bem, só me manda uma DM e diz que é sobre a história daqui do podcast, que eu vou estar lendo e vou estar te respondendo. E a história que eu achar mais criativa e mais diferentona, eu vou trazer aqui no próximo episódio. Bom, eu espero que você tenha gostado desse episódio e nos vemos no próximo episódio. Um beijo.